E como que o jiu-jitsu entrou na sua vida? Foi em Santos mesmo, na sua cidade? Foi, tinha uns amigos que eu comecei um pouquinho tarde para ser profissional, com 19 para 20 anos, né? Comecei a treinar, no mês seguinte fiz 20 anos. Eu tinha 3 amigos que praticavam, a gente jogava futevôlei na época, eu já trabalhava de manhã, aí treinava à tarde uma musculação, jogava futevôlei e à noite eu estudava, fazia faculdade. E aí no futevôlei essa molecada assim, eles treinavam jiu-jitsu, já eram faixas azuis, treinavam na Aliança, né, o Sarrusso. Vamos lá, Cavaco. Tá louco esse negócio, ficar se agarrando lá, cheio de porra, não sei o quê. Todo mundo, esse preconceito, né? Aí até que um belo dia eles conseguiram, pegaram um kimono, colocaram, trouxeram numa mochila, assim, a gente vai, pum, foi pro tatame, me botaram no tatame e acabei ficando. Eu peguei gosto, achei legal pra caramba, assim, tal, né? Era bem bruto, era violento, o professor era muito casca-grossa, assim, termo, meio sem base, ele só replicava aquilo que tinha aprendido, tinham passado, o professor dele passou para ele, então ele replicava nos alunos. Não era todo mundo que estava disposto a passar por aquilo, mas como eu era garoto, meus amigos eram jovens também, a gente passava, fomos sobrevivendo a esse processo, né? E tudo começou desse jeito, né? Assim, a gente acabou tendo essa construção, né? Com essa idade, assim, eu acho que, né, o mosquitinho picou ali naquela hora. E eu acho que o que me fez conectar também com o jiu-jitsu foi a minha competitividade. Sempre fui muito competitivo, né? Sempre pratiquei diversos esportes, assim, sempre competi em todos. E aí quando eu vi a possibilidade ali de depender só de mim para eu poder gerar meus próprios resultados, porque até então eu tinha participado de competições de esportes coletivos, né? Eu era bem frustrado em relação a isso, porque, cara, às vezes a gente perdia, jogava futebol de salão, jogava futebol de campo, aí, cara, perdia, não dependia só de mim, era do time. Eu ficava bravo com aquilo, cara, eu brigava muito. Era muito briguento quando eu jogava futebol. E aí parei, fui pro jiu-jitsu. E aí até o pessoal do futebol falou, agora vai aprender a brigar, vai querer bater em todo mundo agora, né? Pelo contrário, nunca mais me acalmou, né? Porque eu era o único culpado dos meus resultados, né? Então, só que aí eu também me tornei muito competitivo. E isso acho que me estimulou a continuar, né? Então, assim, eu só lutava, eu falo pro pessoal, grande parte da minha carreira, principalmente no começo, eu não lutava por nada, só para ser campeão. O que me gerava estímulo de treinar era só querer ser campeão, mais nada. Eu não pensava em mais nada. Eu queria ser campeão. Né? Então isso foi até um bom tempo na minha carreira, assim, tanto que eu falei para ti antes de a gente começar aqui que eu treino jiu-jitsu 2, 3 vezes por semana, né? Hoje, por que eu não treino todos os dias? Porque eu não tenho tempo, porque eu não vou mais ser campeão. Eu também não quero fazer porque eu não vou ser mais campeão, não vou competir mais. Então o que me estimulava muito era competir. Hoje eu continuo competindo e hoje eu invisto o meu tempo onde eu estou competindo, que é no crescimento das minhas unidades, que são nos meus números profissionais que não envolvem mais dentro do tatame diretamente, né? Envolve o crescimento da minha equipe e o crescimento das minhas academias, né, em relação a muitos pontos. Então eu não preciso investir mais essas horas dentro do tatame, eu invisto do lado de fora, mas continuo competindo. Né? Então o meu estímulo sempre foi competir e ganhar. Né? Então eu vi no jiu-jitsu nesse momento da minha vida uma possibilidade de competir comigo mesmo, de gerar os resultados. Eu acho que isso que me viciou, eu gosto de ganhar, sempre gostei de ganhar. E o jiu-jitsu me condicionou, me proporcionou isso também. Teve algum momento assim chave que você também virou assim mesmo para você, eu vou viver do jiu-jitsu? Porque você era competitivo, mas teve algum momento assim que você, sim, caramba, dá para eu viver disso, eu vou dedicar 100% para... Sim. Aconteceu quando eu ganhei meu primeiro título mundial na faixa roxa, né? Em 2004. E aí eu falei, quando você ganha o mundial, eu falei, cara, eu quero isso para minha vida. Só que como eu te falei, eu não tinha referência de nada, porque ninguém na Baixada Santista vivia do jiu-jitsu. Ninguém na Baixada Santista tinha sido campeão mundial. Ninguém na Baixada Santista ganhava dinheiro com o jiu-jitsu, assim, de forma digna. Então, não tinha referência. Então, era eu com eu mesmo, com a minha vontade. Então, eu só sabia que eu queria, mas não sabia para onde eu ia. Entendeu? Então, não tinha internet para poder me aproximar e ver o caminho de outras pessoas de sucesso nisso que eu queria. Então, eu só fui. Né? Só que aí, quando chegou na faixa preta, eu comecei a ver mais um pouco desse lado também. Eu falei, eu preciso continuar. A carreira de atleta, ela é curta.
Né? E como eu já comecei um pouquinho mais tarde, eu estudava, eu trabalhava, então eu já tinha uma direção, um pouquinho, uma visão da vida na realidade dela, né? Então, assim, eu vou lutar até os 35 ali, né? Que, pô, eu sou um cara que eu sempre me mantive disciplinado em relação ao treinamento, né? Alimentação. Eu consigo até uns 35 ali lutar, gerar uns resultados, mas depois? Eu falei que eu queria isso para minha vida, eu quero. Como é que eu faço para continuar? Então essa chave virou na faixa preta, quando eu comecei a ver, realmente eu preciso investir mais tempo na minha academia, na minha equipe, em seminários, aperfeiçoar, né, aquilo que vai me dar a oportunidade de poder realmente dar continuidade para quando eu interromper, que essa hora vai chegar. Né? Então é natural, chega para todo mundo. Então aí foi na faixa preta ali quando eu comecei, depois que eu conquistei meu título em 2010, meu primeiro título mundial, aí foi aonde eu já estava com esse próximo passo aí para continuar um pouco até onde desce, mais na carreira competitiva, mas eu já estava destinando parte do meu dia para a minha academia, para a minha equipe, né, para os meus atletas, então para os meus próprios alunos praticantes. Então como eu disse, foram conquistas, e quando chegou na maior delas, que era o Mundial Faixa Preta, vou continuar, porque eu amo isso aqui, mas eu também tenho que ver que já está próximo agora, qual o próximo para eu dar continuidade eternamente. Você sempre foi pensando no próximo passo. Sempre ali, né? tem que ser, senão... Isso acho que foi um privilégio que eu tive de ter começado um pouquinho mais tarde o jiu-jitsu, não ter começado tão garoto. Então eu já sabia como é que o mundo aí fora funcionava. Eu não fui criado desde criança na comunidade da luta, limitado somente as informações vindas dali de dentro. Eu já sabia que as pessoas tinham que trabalhar, como é que trabalhava, eu já sabia que as pessoas tinham que estudar, né? Eu já sabia, eu tive uma base familiar, assim, que eu fui privilegiado também de ter uma oportunidade de ter uma base boa dentro de casa, uma direção, que eu digo assim, né? Você tem que estudar, você tem que estudar e tal. Então isso me ajudou bastante na hora que eu precisei dar continuidade. Verdade, você já veio com a mente aberta, né? Já não era um garotinho, já tinha uma visão do certo e errado mais clara. E como que foi para você treinar o Bochecha, né? Como que isso aconteceu? E ainda depois você tá no lado dele no pódio do Mundial da Faixa Preta, assim, como legal, né? Acho que Primeira vez, né, que aconteceu. Foi. E poucas vezes também, né? Ele sempre foi assim, um menino especial, o Bochecha, desde o primeiro dia que você viu ele? Sempre. É engraçado porque assim, o pai dele já treinava conosco na época da integração, né? Eu tinha acabado de chegar com a medalha do Mundial de Marrom, aí tava lá. Aí, pô, ele chegou assim, o pai dele eu nunca tinha o visto, né? Aí o pai dele já treinava conosco, né? Aí o pai dele levou. E a gente sempre tem uma relação muito próxima com o pai dele, né? Aí ele falou: Cavaco, isso aqui é meu filho. Eu tava sentado no tatame, assim, aí ele chegou, tinha 13, 14 anos. Ele era mais magrinho, mas tinha uma bochecha grande, assim, e tal. Eu sempre fui daqueles na época, né? Eu colocava muito apelido em todo mundo. Todo mundo que eu via, assim, eu chamava de algum apelido. Aí eu olhei assim e falei: pô, moleque, mó bochechão, hein? Falei, a primeira coisa que eu falei pra ele. Aí, vem cá. Aí peguei assim, apertei a bochecha dele, ele ficou todo sem graça, assim, aí já coloquei ele sentado do meu lado. E aí falei: a partir de hoje teu nome vai ser Bochecha, hein? Caramba, então foi você que Caraca, primeiro dia. E aí... E ainda falei: é bochecha com U, não é bochecha com O, não. Aí eu falei, ficou engraçado. E aí pegou, né? E aí a gente treinava junto na integração. E aí eu recebi a faixa preta, e quando eu mudei para a Brasa na época para treinar, para ter mais treino, né, em São Paulo, na integração não tinha. E aí a gente montou a equipe lá, e ele veio junto, né? Ele veio junto conosco. Ele já era azul juvenil e ele já era diferente, né? Ele é, como você perguntou, Nathan, ele é um cara assim que o grande diferencial do Bochecha sempre foi que ele foi audacioso, ele não tinha medo de errar. Então assim, ele fazia de tudo um pouco e arriscava, né? Ele fazia a guarda, derrubava, passava, pegava costas, então ele nunca foi de travar jogo, ele era muito solto. E a velocidade de raciocínio dele de transitar de uma situação de luta para outra era muito grande desde faixa azul. Né? Então, assim, ele é um cara que, quando chegava assim na faixa, ele chegava numa luta, assim, cara, ele chamava na guarda, não dava certo, ele já tava fazendo outra, chamava de meia, já tava fazendo a aberta, de aberta já tava ficando de pé para trocar de pé de novo.
entendeu? Então, assim, ele não tinha medo. Então, ele arriscava mesmo, ele montava, falava para ele o que era para fazer de estratégia, ele fazia, por mais que ele não tivesse confiança de muita prática naquela situação, entendeu? Então, assim, a gente sempre foi construindo essa relação, mas o que fez bastante diferença também foi a gente confiar um no outro muito, né? Eu sempre construí isso com os meus atletas, por isso que eu acho que a gente conseguiu gerar bastante resultado com os atletas. Porque, cara, a gente criava os moleques dentro de casa, passava o Bochecha de outra cidade do lado, São Vicente, né? A gente pegava ele de manhã, ele só voltava à noite para casa, né? Então, assim, ele passava com a gente. E aí ele, passava o dia inteiro ali. Então ele dava bastante aula também. O Bochecha eu colocava ele para dar aula desde juvenil, faixa azul. Caramba, que bacana. Entendeu? Então assim, o Bochecha ele treinava e eu tinha que mandar ele embora para casa para ele parar de treinar, porque ele fazia 3, 4, 5 treinos por dia, mais as aulas que ele dava. Então ele sempre foi diferencial. Eu costumo dizer que tem 3 níveis de atleta, né? Tem o esforçado, tem o talentoso e tem o talentoso que é esforçado, que é o Bochecha, que é o Rodolfo, que é o Roger Gracie, né? São os fora de série, são aquelas pessoas que têm um talento natural, né? E que também têm um esforço. Geralmente, a grande maioria ou é esforçado ou é talentoso. E o esforço sempre supera o talento na maioria das vezes. Com certeza. Né? Agora, quando você tem as duas características a seu favor, aí você transforma-se ali num outlier, num fora de série, num cara que vai estar acima da média, esses nomes que eu citei. Né? E ele, com certeza, era um desses. Eu não sabia que ele ia ser o Bochecha, como ninguém sabia, né? Mas eu sabia que ele era diferente. Eu sabia que ele ia chegar bem, ia ser campeão mundial, mas eu não sabia que ele ia quebrar recordes da forma que quebrou. Né? Então a gente foi sabendo disso no processo, foi vendo o potencial dele, os resultados alcançados e cada vez, como eu disse, em busca de novos objetivos. Dá para ir mais, agora vamos mais. Só que quando a gente foi ver, já estava muito acima da média, já tinha conquistado muito, né? Diferente de muitos outros. E aí isso chamava muita atenção, essa velocidade de raciocínio, essa oportunidade de, cara, sempre se permitir errar e conseguir buscar depois se tivesse atrás do placar, por exemplo, né? Então não tinha tempo ruim, meu irmão. Era muito treino, muita confiança em parte de treinador e atleta, muita disciplina, tudo que falava para fazer, fazia, entendeu? Nunca foi preguiçoso, nunca chorou por causa de lesão, sempre se machucava, nunca reclamou. Né? E, cara, assim, foi como eu acho que todo atleta de alto nível que se destaca acaba tendo um processo semelhante. Que legal escutar isso de você, que foi mestre dele. Foi desde faixa branca? Ele iniciou com você? Ele começou branca, só que a gente fazia parte de uma equipe chamada Integração. Eu era aluno ainda, né? Sim. E aí, quando eu montei, eu recebi a faixa preta, né? Do meu mestre Elcio. Eu migrei para a Brasa. E quando eu montei a filial da Brasa, ele veio conosco. Ele já era azul juvenil. E o mais legal disso é ele ter conquistado, ter quebrado vários recordes, né? Ele manter a mesma pessoa humilde, com né? certeza. Que é difícil também hoje em dia, assim, né? E é muito difícil. Às vezes as pessoas falam, é natural você mudar. Isso é muito comum e não é ruim, faz parte do processo. A pessoa vai crescendo, ela vai andando ao lado de quem está do tamanho dela. Não tem como. Né? E ele conseguiu manter-se durante todo o tempo, né? Um cara conectado com a base dele. Né, ele sempre foi uma pessoa boa também, um cara de bom coração, assim, então isso fez toda a diferença. Ambicioso em busca de novas conquistas também, né, isso aí eu vejo como uma característica positiva, não como algo negativo, né, mas foi um garoto, mais importante de tudo, coração bom, né, e quando a pessoa tem um coração bom, tem valores, ela consegue viver valores, cara, eu acho que o crescimento exponencial acaba sendo infinito.